glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis o coração como em Meriba. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus, ao se revelar como Filho de Deus hoje, mostra que a sua palavra é vida e que a sua palavra concede a vida, vida eterna. Mas muitos não acolheram essa palavra. A perseguição e o ódio vão se intensificando em relação a Jesus, de maneira que aqueles que o rejeitam querem apedrejá-lo. Então, a quem se apedrejava naquela época dentro daquela cultura? Aos pecadores públicos, não é? Então, querem eliminar a Jesus com pedradas. E sempre quando medito esta palavra, me recordo daquele ditado que diz que só se lançam pedras nas árvores que dão frutos. E os frutos que Jesus tem são frutos de vida eterna. Por isso que ninguém fica indiferente a Ele. Ele é amado e também odiado. E hoje nós vemos um grupo de pessoas que o odeia. Mas Jesus fala também que para amar a Deus é preciso aceitá-lo, guardar esta palavra que é o próprio Jesus que está ali em meio a eles. Se alguém guardar a minha palavra, diz Jesus, jamais verá a morte. Jesus está falando da vida eterna. Mas aqueles homens ainda muito curtos, embora muito inteligentes, muito curtos na sua visão, não é, de fé,
literalmente eles interpretam que Jesus está falando que ninguém mais vai morrer. Eles começam a falar, não é mais Abraão, o nosso pai, morreu, os profetas morreu, e tu dizes que não morrerás. Na verdade eles querem questionar a Jesus, eles querem um debate com Jesus. E normalmente quem debate, num debate que não é construtivo e só quer eliminar o outro, não vai nem ouvir de fato o que o outro disse, né? Só vai tentar desbancar o outro. E é isso que acontece aqui. Eles não querem acolher esta novidade, a boa nova, o evangelho de Jesus Cristo. Eles querem eliminá-lo a todo custo. Então querem fazer com que Jesus realmente pareça um mentiroso. Mas a gota d'água é quando Jesus diz que ele existia antes de Abraão, e diz assim: eu sou. Quando Jesus fala eu sou, daí todos estremecem, porque Deus revelado a Moisés se apresentou como eu sou, Yahvé, eu sou. E este era um nome que ninguém se achava digno de pronunciar. E quando Jesus fala eu sou, ele está dizendo eu sou Deus. E por várias vezes ele vai dizer isso: eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais que Jesus fala? Certamente vocês vão se lembrar de outras passagens em que ele diz eu sou a porta das ovelhas, e assim por diante, né? Em inúmeras outras passagens ele vai se revelando, mas agora ele diz eu sou, ponto final. E é aí que estes homens então se revoltam. Jesus é aquele que veio trazer a nova e eterna aliança. Deus fez aliança com Abraão, e agora Deus faz aliança com o seu povo de forma renovada em Jesus Cristo, no seu sacrifício sagrado. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento, já refletimos sobre isso, aponta para o Novo Testamento. E o Novo Testamento é o cumprimento das promessas do Antigo. Então ambos se completam, mas até mesmo quem lê o Antigo Testamento tem que ler à luz do Novo, senão não vai entender absolutamente nada. É por isso que algumas pessoas começam, talvez num estudo bíblico assim, autodidata, a ler a Bíblia desde o início, e elas se cansam e elas desistem, né? Porque não há como ler o Antigo Testamento sem ter como centro Jesus palavra, senão a gente vai achar tudo um absurdo e uma confusão tremenda que acontece no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento sempre tem que ter como a peça central a Jesus Cristo, que no Novo nos mostra que um caminho foi preparado para mostrar a Ele que é o próprio caminho. Que a revelação de Jesus Cristo, que diz eu sou, nos leve a ver que os problemas que nós enfrentamos, as coisas mais desafiadoras que se levantam em nossa vida, nada são diante daquele que diz eu sou. Então quando nós estamos nos dando por vencer, quando talvez nos sintamos apedrejados como Jesus, né? Dentro das contrariedades da vida, que nós possamos reafirmar, nós temos um Deus que é, e ponto final. Que a nossa vida seja sempre permeada pela palavra de Deus e se torne eco desta palavra, guardando-a e praticando-a, para que um dia sejamos dignos da vida eterna. Vamos ficar em pé? Em oração.